paz do Senhor Jesus Cristo para os meus amados irmãos e irmãs, né? Que nesse dia o Senhor possa abençoar cada vida e cada coração. Vamos estar meditando aqui no Salmo 109. O título da mensagem é: Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio é a boca fraudulenta, estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Aqui Davi derramava a queixa sobre o Senhor, sobre os ímpios. No versículo 3 diz assim: eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. O 4 diz assim: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Quer dizer, nós temos que orar ao Senhor, pedir ao Senhor que tome os nossos inimigos nas mãos dele e que derrama sobre ele a justiça, aquilo que o Senhor deve fazer sobre ele, porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, né? Ainda que o adversário muitas das vezes nos acusa, nos aponta, tentando manchar nossa reputação. O Senhor, ele é o nosso advogado, né? E ele vai vir como juiz para julgar nossas causas. E aqui o salmista Davi falava dessa maneira, no versículo 5: derrame o mal pelo bem e o ódio pelo meu amor. Põe acima dos meus inimigos um ímpio e Satanás esteja à sua direita. O 7 diz assim: quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos seus dias, e o outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, viúva sua mulher, e sejam errante e mendigo os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenho, e desponge-nos os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar, visto que amou a maldição e ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele, assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim como a água em seus ossos como azeite, seja para ele como a veste que o cobre e como o cinto que cinja sempre. O 20 diz assim: seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, e livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Muitas das vezes as pessoas que nos rodeiam, né, estão à volta, desejam a maldade, porque a palavra do Senhor diz que só Deus, ele sonda o coração e esquadrinha o rins, né? Então nós falamos para o nosso próximo,
né, que ele tem que sair da vida errada, ele tem que sair da vida de maldição, da vida de pecado. Você está dando um conselho ali para a pessoa se retratar, começar uma nova vida, começar uma nova história, porque a palavra do Senhor diz que o evangelho ele tem que ser pregado, né, a toda criatura. Então você vai pregar que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Mas muitas das vezes a pessoa não quer o caminho da salvação, a pessoa quer o caminho da perdição, o caminho errado, né? Então, aqui o salmista Davi ele já estava cansado já de ouvir aquelas pessoas maldizer, apontar, acusar, fazer maldade contra a vida do salmista Davi. E a palavra do Senhor fala que se eu desejar o bem para o meu próximo e ele desejar o mal para mim, o mal vai voltar para ele, porque nós somos como um espelho. E ali o salmista Davi já estava cansado. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições, porque o mal está sempre no caminho, na espreita, né? Paulo dizia que o bem que ele tinha que fazer, ele não fazia, e o mal estava sempre diante dele. Então nós temos que orar, pedir ao Senhor que ele venha julgar nossa causa, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso advogado. Deus ouve o que você não ouve, vê o que você não vê. Então, nós temos um advogado que anda conosco para revogar nossa causa, né? O anjo do Senhor. Todos nós temos um anjo do Senhor protetor. O Salmo 91 diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, se a pessoa desejar mal para você, desejar mal para mim, ele esquece que nós somos como um espelho, vai refletir o mal nele. Então, nós temos que reparar e observar bastante que semente que nós estamos plantando, que semente que nós estamos semeando, se é a semente da paz, do amor, né? Ou se é a semente maligna que muitas das vezes Satanás coloca no coração, né? É o joio e o trigo. Nós temos que plantar amor, plantar carinho, plantar atenção, né? Temos que ajudar o nosso próximo, mas mediante até onde nós vemos que Deus está permitindo. Tem que fugir da aparência do mal. A palavra do Senhor também fala, né? Para nós fugir da aparência do mal. Se tem uma pessoa que está desejando mal para mim, eu não vou ficar em volta daquela pessoa. Se aquela pessoa quer ver meu mal, está sendo usado por Satanás, eu não vou ficar à volta daquela pessoa. Eu vou orar, colocar na mão do Senhor. Senhor, eu coloco essa pessoa que deseja o mal para minha pessoa, para minha família nas tuas mãos. O Senhor seja o meu advogado. E o Senhor venha abrir a mente, o coração dessa pessoa, para essa pessoa entender que ele tem que desejar o bem ao seu próximo, não o mal, porque se eu plantar maldade, eu vou colher maldade. Então, é dessa maneira, né? Temos que pregar a verdade, andar dentro da verdade e saber que Deus, ele é o justo juiz que vai revogar minha causa e a tua causa. Amém?